Olá amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 12 de julho do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. Semana passada nós apresentamos as informações preliminares sobre um grande ataque ocorrido na sexta, 2 de julho, em que os operadores do Ransomware Review indisponibilizaram os ambientes de diversas empresas pelo mundo por meio do sistema VSA da Kaseya. Muita coisa importante sobre esse caso aconteceu na semana passada, de modo que não poderíamos deixar de retomar ele aqui. Primeiramente, é importante dizer que a maior parte das empresas afetadas eram clientes de prestadoras de serviços de tecnologia, que operam em uma modalidade genericamente chamada de Managed Service Providers, ou MSPs. Isso já estava claro na semana passada, mas eu lamentavelmente não dei o devido destaque aqui. Ou seja, a maioria das vítimas contrataram serviços que envolviam atividades de administração remota de empresas que usavam o Kaseya VSA para fazer esse trabalho e, consequentemente, tinham acesso administrativo a todos os ambientes afetados. A segunda coisa é que uma série de Zero Days para o VSA garantiram que o ataque acontecesse. As vulnerabilidades permitiram burlar a autenticação, fazer o upload arbitrário e injetar código no produto, e haviam sido reportadas de forma responsável pelo Instituto Holandês de Divulgação de Vulnerabilidades, estando em processo de correção pela Kaseya. Pesquisadores da Huntress declararam ter identificado aproximadamente 30 MSPs afetados nos Estados Unidos, Austrália, União Europeia e América Latina, por meio dos quais foi possível ativar o ransomware em mais de 1.000 outras empresas. A Sophos ainda complementou dizendo que o VSA acabou sendo convertido em uma espécie de disseminador de ransomware, pois qualquer coisa executada pelo agente do Kaseya nos endpoints é tida como uma atividade legítima. A Kaseya planejou um update do VSA para esse domingo, dia em que eu estou gravando esse Zero News, com todas as vulnerabilidades corrigidas. Vale a pena ficar esperto e só baixar esses updates de fontes oficiais, pois foi registrada uma campanha de phishing na qual criminosos se passando por pessoas ligadas à Kaseya enviaram mensagens com links para supostas atualizações que, na verdade, eram payloads do Cobalt Strike. Continuando com os desdobramentos de assuntos relevantes que tratamos no Zero News da semana passada, tivemos também algumas novidades sobre a vulnerabilidade Print Nightmare. A Microsoft publicou uma atualização emergencial no início da semana passada para todas as versões do Windows, visando tratar tanto do problema de execução remota de código, quanto da falha de escalação de privilégios. No entanto, logo após a publicação do patch, alguns pesquisadores relataram que ainda era possível escalar privilégios por meio de exploits para a falha em sistemas operacionais antigos. Posteriormente, o desenvolvedor do Mimikatz, Benjamin Depri, também demonstrou ser possível executar o código remotamente no sistema operacional. A Microsoft procurou esclarecer o caso, dizendo que os cenários em que a exploração teve êxito foram aqueles baseados em uma mudança na configuração padrão das chaves de registro de um recurso obsoleto chamado Point and Print, que foi criado para configurar impressoras sem baixar os seus devidos arquivos de configuração. Na última quarta, foram notados indícios de que operadores da botnet chinesa chamada Purple Fox supostamente estariam explorando a vulnerabilidade Print Nightmare para minerar criptomoedas. Bom, a mensagem é clara e repetida à exaustão. Evite usar sistemas obsoletos e apliquem todas as correções de segurança. Usuários do Kaspersky Password Manager que adotaram a ferramenta não só para guardar suas senhas, mas também para gerá-las automaticamente, talvez precisem trocar as senhas que criaram a partir de outubro de 2019. Isso porque o pesquisador da Ledger, Jean-Baptiste Bedrum, espero ter pronunciado corretamente, identificou uma falha no método de geração de senhas do produto que, por mais que criasse senhas resistentes a ferramentas de brute force tradicionais, se mostrava fraco contra ferramentas dedicadas, afirmou o pesquisador. A falha residia na geração de números aleatórios que se mostrou previsível e permitia enumerar senhas possíveis as quais poderiam ser usadas em ataques reais. O problema foi reportado em junho de 2019, corrigido em 10 de outubro do mesmo ano e seus detalhes só puderam ser revelados agora, dada a criticidade de ferramentas desse tipo. Os pesquisadores da ESET, Fernando Tavella e Matias Poroli, publicaram um estudo sobre uma campanha de espionagem focada em redes
redes corporativas sul-americanas, sobretudo empresas baseadas na Venezuela. Apelidada de Bandidos, a campanha usa uma versão melhorada do Banduc, operada por mercenários rastreados como Dark Caracal e que foi largamente utilizada entre 2015 e 2017 em ataques que atendiam aos interesses dos governos do Líbano e do Cazaquistão. O processo de ataque segue o caminho tradicional de persuadir as vítimas a abrirem e-mails maliciosos com anexos em PDF que desencadeiam as outras fases do ataque até instalarem um malware por meio do qual o operador pode executar 132 comandos na máquina da vítima. Esse é mais um caso que demonstra que comunicação não é aquilo que se fala ou que se escreve, mas sim aquilo que se entende. Recentemente, a Muse Group, empresa que comprou o Audacity em abril desse ano, publicou uma nova política de privacidade para o uso desse que talvez seja o editor de áudio de código aberto mais usado por músicos e podcasters pelo mundo. Acontece que o pessoal do blog sobre software de código aberto FOSSPost identificou temas preocupantes na política que, segundo eles, permitiriam que o Audacity se transformasse em um spyware. O ponto mais importante desse argumento é que a política diz que a Muse coletaria nome, versão do sistema operacional, o país do usuário por meio do endereço IP, a CPU em uso, além de relatórios de falhas, e que essas informações seriam usadas para melhorar o aplicativo ou para, abre aspas, a aplicação da lei, litígios e solicitações das autoridades, se houver, fecha aspas. Isso foi suficiente para que houvesse uma campanha pelo fork do Audacity entre os entusiastas do aplicativo. O caso forçou os desenvolvedores a se retratarem, reconhecendo que a comunicação foi pobre e permitindo que ocorresse um grande mal-entendido. Eles vão reescrever o documento de modo a torná-lo mais claro. Beleza, gente? É isso por hoje. Eu agradeço bastante a todos e todas que sempre comentam os vídeos do Zero News. Vocês são realmente foda. E gostaria de mandar um abraço especial para o Igor Rincon, lá do Hacking Esports, que na semana passada ajudou muito a gente com a divulgação do Zero News. Beleza? A gente se vê na semana que vem e se protejam.